Voltando para o segundo tempo da nossa 25ª aula, e neste momento nós vamos passar a falar a respeito dos substantivos contáveis e incontáveis, e também dos quantificadores desses substantivos. É um assunto um pouco controverso também, porque em muitos casos nós não vamos achar similar em português. É uma lição rápida, mas que também vai demandar bastante atenção de todos aí. E eu sempre digo, se alguém quiser aprofundar mais esses assuntos, eu estou à disposição para a gente poder fazer uma aula extra ou discutir esses assuntos, fazer uma live junto, fora de horário. Aí vocês que sabem, quem quiser, só avisar para a gente poder fazer. Flávia, essa matéria ficou obscura, nós não conseguimos entender direito, é só falar. Tá? E a partir da semana que vem, certamente nós começamos, a partir de amanhã nós já começamos com os textos. Queria pedir a vocês que já acessaram o texto lá, ou pela biblioteca, ou pelo WhatsApp, aqueles textos que eu mandei, dessem uma lida, treinassem, porque amanhã nós vamos falar sobre ele, tá? E assim, vamos dissecar aquele texto, né? Leiam o estudo dirigido, vejam as pronúncias, que amanhã nós vamos, aí sim, com interação total de todos os colegas, ok? Então, vamos lá. Substantivos contáveis e incontáveis. O que é que significa, né? Aqui nós temos as pronúncias, né? Countable, countable e uncountable. Está bem claro aí? Vocês veem que a sílaba forte é count, né? Countable. E mais na frente, o table, ele quase não é pronunciado. É countable, countable. Bastante. E uncountable. O que é um substantivo? Gente, esses conceitos em inglês, tá? Não vamos... aqui em português é diferente. Em português é diferente, sim. Então, em alguns casos é igual e em alguns casos é diferente. Então, vamos focar aqui nos conceitos em inglês. E para você, e vocês tenham, né, a noção de que aqui nós estamos estudando outro idioma, e outro idioma tem características próprias, que às vezes são diferentes do nosso idioma e às vezes até contradizem o nosso idioma. Vamos lá. Um substantivo contável em inglês, como o próprio nome diz, aqui é bem simples, né? É algo que podemos contar. Ele tem as formas singular e plural. One book, three books. Né? A boy, two boys. An egg, six eggs. Ok? Isso aqui é simples, né? Não tem segredo nenhum. Né? Em português também é assim. Começa a complicar um pouquinho aqui. Um substantivo incontável, uncountable noun, é algo que não podemos contar. Logo, não tem a forma plural. Nunca usamos plural. Nós usamos expressões de quantidade antes de substantivos incontáveis. Então, fruta, nós temos, né, a fruta, as frutas. Eles não, eles usam somente fruta. E se eles querem dizer algumas frutas, eles dizem some fruit. Entenderam a lógica? Então, eles não usam as frutas igual nós usamos. Eles usam some fruit, quer dizer algumas frutas. Bread, pão. Para eles é incontável. Nós temos o pão e os pães. Eles não usam. Eles usam a slice of bread, uma fatia de pão ou algum pão, mas eles não usam no plural, ok? Vamos lá, continuando. Homework, lição de casa. Então, o nosso dever de casa também, eles não usam no plural, sempre no singular. Né? Nós temos, né, os nossos deveres de casa. Então, eles dizem, quando eles querem dizer que tem muito dever de casa, eles usam a expressão a lot of homework, tem muita lição de casa, tem muitos, né, deveres de casa. Aqui eu coloquei um slide com a letrinha pequena, mas eu mandei para vocês também lá no WhatsApp, certo? Algumas definições de uncountable nouns em inglês mesmo. Unlike countable nouns, diferente, né, dos contáveis, os uncountable nouns são substâncias, conceitos, etc., that we cannot divide into separate elements. We cannot count them. Nós não podemos contá-los, né? For example, we cannot count milk. A gente não pode contar leite, né?
We can count bottles of milk. Então, eu posso contar garrafas de leite, mas o leite em si, o produto em si, a gente não pode contar. Isso é que eu quero que vocês entendam, essa lógica, essa lógica que, às vezes, né, ela foge um pouquinho, certo? E, em português, nós podemos colocar tudo no plural, né? Tudo, 99% das coisas a gente pode colocar no plural. Em inglês, não. A gente, quando quer falar de leite, a gente fala sempre no singular. Milk, some milk, bottles of milk. Eu não falo milks, não, ok? Liters of milk, ok? Mas eu não posso contar o leite sozinho, tá? E isso acontece também, em alguns casos aqui, com a música, com a arte, com o amor, com a alegria, com o conselho, com a informação. É interessante aqui, gente, informação, information. Eu quero te dar algumas informações. Em português, é claro. Em inglês, não existe informations. Não existe essa palavra em inglês. Você vai usar simplesmente information. I would like to give a information. Eu gostaria de dar uma informação. Ou algumas informações. Some information. Nunca no plural. Tá? Furniture. Furniture é a mobília da casa, né? Os móveis, né? Então, eles não usam no plural. Luggage, ou baggage, a bagagem, né? Não usa. Arroz, açúcar, manteiga, água, eletricidade, gás, força, né, elétrica, dinheiro, moeda corrente, essas coisas a gente usa, mas eles não usam lá. Existem algumas frases que nós não vamos ler aqui, vocês têm que recorrer a esse material, tá? Senão não tem jeito. Então, quais são os mais comuns incontáveis? São substantivos abstratos, né? Fluidos e gases, coisas com partículas muito pequenas, fenômenos da natureza, doenças, disciplinas escolares e línguas. É só para vocês, aqui, gente, é para vocês terem uma noção do que nós estamos tratando. Mas esse assunto é um assunto que, principalmente os brasileiros, vão ter dificuldade de entender assim, à primeira vista. Vai ter que demandar mais um pouco de estudo, sim. Tá? E pior, tem palavras que podem ser contáveis e incontáveis. Então, aí, tem hora que ainda complica mais. Chicken, frango, certo? A comida, o frango, você vai comer frango, certo? É incontável. Você quer uma porção de frango. Né? Agora, você pode contar lá no terreiro, os animais você pode contar, né? 3 chickens, né? 3 chickens, um frango, 2 frangos, 3 frangos, ok? Mas nesse caso aí, quando você vai comer, na comida, ele não é contável. Ele é incontável. E quando você vai se referir, né, ao animal em si, ele pode ser contável. Vocês estão vendo aí na tela, dá para entender. Palavras que podem ser contáveis e incontáveis. Continuando. Glass é o vidro, né, o material. Certo? É incontável. Agora, o copo é contável. Paper, papel, o material é incontável. Mas um relatório, um jornal é contável. Iron é o ferro, né, o metal, ele é incontável. Iron, um ferro de passar. Iron, um ferro de passar. Essa pronúncia de... Nós temos o costume de dizer iron man. A pronúncia não é essa, tá? A pronúncia é iron. Ok? Não é iron, não. A gente tem o costume de dizer por causa do Iron Man, né? O Homem de Ferro, mas, na verdade, nós pronunciamos errado. É iron, ou seja, um ferro de passar. E o fogo também, né? Ele não pode ser contado, mas um incêndio pode ser contado. É só para vocês verem aí como que funciona essa questão de contáveis e incontáveis. Gente, para o inglês do dia a dia, conversa, nós estamos conversando aqui, a gente nunca vai lembrar o que é contável e incontável, é só a prática mesmo que vai nos dar. Não vou parar para, estiver conversando com alguém em inglês, parar para saber se é contável, se é incontável. Não é assim que funciona. Tá? Aqui nós temos que aplicar para vocês os conceitos, principalmente para pessoas, por exemplo, que pretendem fazer uma proficiência, provavelmente
a Júlia, talvez a Gabriela queiram fazer um intercâmbio no exterior, querem estudar, querem fazer uma proficiência, quem for estudar, vai precisar de ter conhecimento disso aí. Agora, no dia a dia, ele não vai parar para ficar, fogo é contável, é incontável. Não, a gente vai com o tempo, né, se familiarizando. Com a hora que for estudando textos e for conversando no dia a dia, a gente vai fazer. Mas as regras que a gente aplica aqui no curso é para que vocês tenham conceitos, saibam que existe e que, em certos momentos, vocês vão ter que aplicá-los, principalmente quando se tratar aí de uma entrevista de emprego, quando se tratar de uma prova de proficiência, um IELTS, um TOEFL, aí sim vai precisar, com certeza. Tá? Mas no dia a dia, por exemplo, meus filhos moram aqui, eles nem têm noção do que é contável, incontável, nunca viram isso e falam inglês bem, normalmente, certo? Vivem sem isso. Mas nós, como estamos aplicando um conceito, nós temos que conhecer sim, não podemos deixar passar. Mas é bem rapidinho também. É coisa que a gente mostra para que vocês tenham noção. E para estudar esse conceito de contável e incontável, nós temos que usar os quantificadores, os quantifiers. Tá? Quantifier, né? São, por exemplo, eu quero um pedaço de pão, eu quero um pedaço de pizza. Então, assim, nós temos que ter as palavras para poder dar quantidade a esses substantivos. Os quantificadores, quantifiers, são expressões utilizadas para indicar a quantidade de objetos, pessoas, animais em uma frase. Para muitos estudantes do idioma, pode parecer confuso sobre qual partícula deve ser utilizada, em quais contextos. Logo, é preciso entender o significado de cada um a fim de empregá-lo de forma correta. Quais são os principais quantificadores que a gente, em inglês? Vocês já ouviram falar da maioria deles. Much, money, a lot, some, any, a few ou a little. Agora nós vamos rapidinho aqui colocar para vocês, tá? Quais são esses quantificadores e o que é que eles significam e como eles funcionam nas frases. Much pode significar muito, grande, porção de algo. Utiliza-se o much geralmente com substantivos incontáveis. Certo? Uncountable nouns, em frases negativas e perguntas. Exemplo, how much milk do you drink every day? Olha, how much milk? Quanto de leite você bebe todo dia? How much milk? There is no much sugar in the bowl. Não há muito. There is no, você sabe, né? There is é o verbo haver, né? No sentido de existir. There is not, não há. Muito açúcar na vasilha, na tigela, né? Our company didn't earn much money last semester. Nossa companhia não ganhou muito dinheiro. Então, o much, ele é usado geralmente com os nomes incontáveis. Quando vocês virem how much, quanto custa, é uma coisa incontável, né? Você não conta quanto custa esta blusa, né? É uma coisa incontável. Então, o much serve para isso. Many. Many já é usado, vamos assim entender como o contrário de much. Só que no uso também significa muitos e muitas, mas para substantivos, né? Contáveis. Exemplo, Luiz took his brother to the zoo many times. Olha, many times, tempo. Então, a gente já vê que tempo ele é contável. Muitas vezes, many times. Ok? O tempo, né? No caso aqui, times aqui é no significado não de tempo mesmo, de vezes. Sarah takes care of many dogs in her apartment. Sarah cuida de muitos cachorros. Então, quando eu vou usar para tratar de substantivos contábeis, eu uso man, many. Many men wish to marry her. She's so beautiful. Muitos homens desejam se casar com ela. Ela é tão bonita. Então, alguns homens, né? Men, vocês estão vendo aqui que men está no plural, né? Men, M-E-N. Man, que é no singular, é com A, ok? Então, quando nós estamos usando, então, no plural, nós usamos many. A lot of. Olha, tem bastante material desse na internet, tá? Eu sugiro a vocês que
consultem na internet, ou esse material mesmo, ou quiserem aprofundar mais, consultem. A lot of é bem simples, ele usa para descrever grandes quantidades, mas não especificadas de algo. Por exemplo, I used to have a lot of money in the past. Eu costumava ter muito dinheiro no passado. Quando você quer dizer que você tem muita coisa, a lot of. Okay? A lot of money, a lot of friends. Então, quer dizer que você tinha uma coisa, muita coisa, não especificada, você pode dizer essa expressão, usar essa expressão, a lot of. A lot of. Susan ate a lot of candies last week. Então, vocês lembram? Susan comeu. Ate é o passado do verbo eat. Vocês lembram, né, gente? Isso aí, não podemos esquecer disso aí. Não podemos esquecer nunca disso, né? Eat, ate, eaten. Vocês lembram, né? Então, Susan ate a lot of. Ela comeu muito doce, muitos doces, né? Só para vocês verem aí, quando você quer dizer, quando você quer dizer que a pessoa fez uma coisa muito aí, né? Muito, a gente usa a lot of. Mark has a lot of friends. He is not lonesome. Mark tem muitos amigos. Mark tem muitos amigos. A lot of friends. Ok? Nós temos muitos amigos, né? We have a lot of friends. Aqui, Mark has é porque o verbo have, né, gente? Na terceira pessoa, né? I have, you have, he has, she has, it has e Mark has também, né? Que é a terceira pessoa. Ok? Some pode significar algum ou um pouco de. Esses conceitos, rapidinho, vocês têm que voltar, né? Voltar neles, não tem jeito. É complexo, eu tenho ainda dificuldade, tenho estudado bastante sobre isso, mas ainda tenho dificuldade ainda de colocar. Mas quando a gente vê na frase, facilita. I have some money in my bank account. Eu tenho algum dinheiro. Some money. Quando quer dizer, né, uma coisa assim, não muito específica, né? Eu tenho algum dinheiro em casa. Can I have some wine, please? Pode me dar um pouco de vinho, por favor? Some wine? Some water? Would you like some food? Você gostaria de um pouco de comida? Ok? Geralmente usado para incontáveis, some. Entendeu? Can I have some water? Né? Você pode me dar, né, um pouco de água? Ou some wine? Ok? Muito utilizado, tá, gente? Any, em sentenças positivas, N tem o significado de qualquer. Em frases negativas, tem o significado de nenhuma. Olha para você, complica, né, gente? Se não tiver um estudo nisso aí, complica. Nas interrogativas, assumem o significado de algumas. Olha, positivas têm o significado de qualquer, negativas têm o significado de nenhuma, e nas interrogativas têm o significado de alguma. Não dá para, né, para ler uma vez só e não tem que usar com muito, né? I don't have any cats. Eu não tenho nenhum gato. Então, é uma frase negativa, I don't. Ok? You can have. You can have. Você pode ter qualquer videogame que quiser. And, então, é uma frase positiva, né? É uma frase positiva. You can have. Você pode. Qualquer videogame que você quiser. Então, é uma frase positiva. E numa frase interrogativa, aí já significa alguma. Can you speak any other language? Você consegue falar algum outro idioma? Então, gente, bastante rico, tá? Bastante rico essa palavra, né? Essa expressão aí, eu sou, né? Bastante rico. N vão ter diversas aplicações. Como que aprende isso? Estudando, não tem outro jeito não, tá? Isso aí, estudando e tentando se inteirar. A feel, esses quantificadores devem ser, a gente deve voltar neles ainda. A gente vai ver bastante isso nos estudos que nós vamos ter nas próximas aulas. Pode significar alguns, algumas, um pouco, poucas, usa-se a feel com substantivo contáveis. Então, I stayed at my aunt's house for a few days. Eu fiquei na casa da minha tia por alguns
dias. Então, few days. Vocês estão vendo que quando você vê a expressão a few, alguns, e já vem acompanhado do verbo, do substantivo no plural. Okay? I stayed, eu fiquei, at my aunt's house. Gente, vocês lembram aqui do genitive case? Aunt's house, casa da minha tia, né? Flávio's house, casa de Flávio, ok? Flávio's TV, TV de Flávio, e assim sucessivamente, né? A few boys wanted to talk to the police about the robbery. Alguns meninos queriam falar com a polícia sobre o roubo, certo? A few boys, alguns meninos, tá? Então significa, né? Alguns, algumas, poucos, poucas, etc, né? Vamos lá, limpando a tela. I like a few songs. Eu gosto de algumas músicas do Guns N' Roses, ok? Few songs, algumas músicas. Vamos lá. A little significa um pouco de. A little, né? A little bit, um pouco de alguma coisa. Geralmente usados com substantivos incontáveis. I love a little cream in my coffee. Adoro um pouco de creme no meu café. I love a little cream. Ok? Eu gosto de um pouco de creme, né? Aqui é muito comum o pessoal colocar creme no café. Aqui. Have a little tea with me. It's delicious. Beba muito chá, beba um pouco de chá comigo. Está delicioso. Have, olha, gente, ao verbo have, que é ter, ok? Nesse caso aqui, olha, ele está sendo usado como drink, né? Eles não dizem drink a little tea with me. Eles dizem have a little tea. Drink está errado? Não. Mas eles preferem usar o verbo have. Tenha um pouco de chá comigo, né? É um pouco diferente. É por isso que a gente, né, tem que ter esse cuidado de respeitar essas estruturas do idioma. Have a little tea with me. Beba um pouco de chá comigo, né? With me, comigo, né, gente? I would love a little peace and quiet around here. Né? Eu adoraria, né? Eu iria adorar um pouco de paz e bastante silêncio por aqui. Eles usam muito esse quiet, ok? Para dizer assim, eu adoraria ter paz aqui, um pouco de paz, ou bastante, entendeu? Eles usam, e nós não precisamos usar. Eu adoraria ter um pouco de paz e silêncio por aqui. Mas fica aí a critério. Né? Eu coloquei entre parênteses aqui para vocês verem. Gente, nesse assunto nós encerramos aqui. Foi uma aula bastante rápida, porque nós temos ainda mais 2 assuntos, pequenos assuntos para tratar. Tá? Como nós começamos 10 minutinhos atrasados, nós vamos usar pelo menos mais uns 5 minutinhos aqui, tá bom? Vamos terminar de compartilhar, só um minuto, e vou compartilhar com vocês mais uma tela, só um minuto. Ok? Um minuto mais. Microsoft OneDrive. Ok? Mais um minuto, por favor. Certo. Agora, nós vamos falar de um assunto também simples, rápido também, tá? Eu vou compartilhar com vocês a respeito da ordem das palavras nas frases, tá? Eu quero um sinal, alguém já consegue ver minha tela? Alguém confirma para mim? Por favor? Consigo. Ok, beleza. Gente, o inglês, diferente, o português nós colocamos as palavras de qualquer jeito, no início, no final da frase, e fica bem entendido. Em inglês, às vezes é possível, mas nem sempre é possível. O que eu vou mostrar para vocês aqui agora também é uma regrinha, tá? Pequena, não é coisa grande não, é um conceito que vocês devem voltar nesse conceito, mas, obviamente, o que vai te fazer aprender isso vai ser a convivência com o idioma, a leitura e a prática, certo? Não é para vocês ficar decorando esses conceitos. Quando vocês virem a frase, vocês vão poder entender como que funciona, tá?
Então, word order. Word é palavra, né? E ordem das palavras nas frases. Em alguns casos, na maioria dos casos, você é obrigado a seguir aquela regra, senão a frase fica sem sentido e o inglês não aceita. Aqui, ó. A construção de frases afirmativas, nada aqui é muita novidade, não. Nós já vimos isso aqui, tá? A construção de frase afirmativa uso de uma afirmação em inglês. Uma frase afirmativa é formada assim: sujeito, verbo, complemento. Sujeito, né? Eu bebo água. Quer dizer que sujeito eu, o verbo bebo e o complemento. Bebo o quê? Água. Certo? É bem simples. The house, objeto, né, o sujeito, smells good. A casa, que é o sujeito, cheira bem. Complemento. Ok? Isso aí é o básico do inglês. Sujeito, verbo e complemento. You have 3 brothers. Você tem 3 irmãos. Você tem o quê? 3 irmãos. Então, você é o sujeito, tem o verbo e 3 irmãos é o complemento. Beleza, simples, é simples assim, não tem muito segredo, não. She loves to read. Ela adora ler, né? Ela ama ler. No mesmo sentido. Isso aqui, frases afirmativas, né? Estão afirmando alguma coisa. Em uma frase, o verbo e seu objeto normalmente vêm juntos e não colocamos outras palavras entre eles. Aqui que já começa a ter uma coisinha. I like apples very much. Então, o que está aqui? Eu gosto de maçãs. Very much. Então, você tem o I, o sujeito, like, o verbo, apples, o objeto, e very much, a quantidade. Né? Muito, né? Em inglês, em português, você pode mudar. Eu gosto muito de maçãs. Até essa construção fica até melhor. Em inglês, não se permite isso. Você tem que usar I like apples very much. Eu gosto de maçãs muito. Certo? Então, você não pode usar aqui, eu deixei bem claro aqui, né? I like very much apples. Não. Não é gramaticalmente correto. E eu não sei se eles vão entender. Talvez eles entendam, mas não é bom ao português, ao inglês falado, nem escrito. Ok? Então, vamos entender. Sujeito, I like, e o complemento. I like apples. Eu gosto de quê? De maçã. E aí a intensidade que eu gosto. Gosto muito, gosto pouco, não gosto, etc. etc. Né? Mas aí tem que seguir nessa sequência. We speak English fluently. Nós falamos inglês fluentemente. Então, nós, sujeito, falamos verbo, inglês é o complemento, e fluentemente é a forma, né? O modo que nós falamos. E em português nós poderíamos falar, nós falamos fluentemente inglês. Né? É comum. Podemos usar nas duas formas em português, que é bastante aceitável, mas no inglês não. Então, sujeito, verbo, complemento. E depois, outras informações. A frase negativa, vocês já viram, né? É sujeito, mais auxiliar, mais not. Mais verbo, mais complemento. Alguns exemplos. I do not work on Sunday. Vocês já viram que esse do ele só serve para enfeite, né, gente? Né? Só para enfeite, é só para I do. Ele não tem tradução, né? I do not work, ou I don't work on Sundays, ok? Eu não trabalho no sábado. Eu não posso dizer I not work on Sundays. Por quê? Porque o inglês exige que as frases no negativo, ela tem que ter o verbo auxiliar do. I do not. I do not read books in French. Eu não leio, de novo, né? O do aqui está como auxiliar. Do not read books in French. Eu não leio livros em francês. She's not ready. Ela não está pronta. Nesse caso aqui, como é o verbo to be,
como é o verbo to be, she's, né, gente? O verbo to be, a construção de frase negativa dele é diferente. She is not ready. Ela não está pronta. Ok? É diferente. No caso aqui, são os demais verbos. To be tem uma construção negativa diferente. Nós já falamos sobre isso também mais para trás. Provavelmente tem esquecido, mas a gente está sempre lembrando isso. E sempre lembrando que do not a gente usa a contração done. Agora, a frase interrogativa, que nós já vimos também. Uma frase interrogativa em inglês é formada assim: palavra interrogativa ocasional, mais auxiliar, mais sujeito, mais verbo, mais complemento. Parece complicado, mas quando você vê a frase, você já vai notar logo. Isso é automático, gente. Quando a gente estiver estudando, entendeu? Vocês já vão ver que do you like cake? Você gosta de bolo? Sempre lembrando que esse do ele é simplesmente um auxiliar para caracterizar a pergunta. Have you been to Africa? Nós já falamos, né? Have you been? Você já esteve? Você já foi à África? Né? What's your name? Certo? Que aí é a palavra interrogativa, né? What is your name? Como você se chama? Okay? São as 3 formas de perguntas em inglês. Uma frase exclamativa é formada assim: how, mais adjetivo, mais sujeito, mais verbo. Ou what, mais o artigo, mais adjetivo, mais sujeito, mais verbo. What a big mouth he has. Que boca grande ele tem. What a nice man. Que homem simpático. How big his eyes are. Como os olhos dele são grandes. Gente, são construções, tá? Que a gente tem que ter bastante cuidado, porque em português a gente não acha, né, uma construção desse tipo. How big? Como grande his eyes, os olhos dele, são. Olha aqui, ó. How big? How é como. Big, grande. His é dele. Eyes, olhos, are. Então, ao pé da letra, seria quanto grande, ou quão grande dele os olhos são. A gente tem que adaptar. Então, how long, how big. Então, a gente tem que fazer a inversão para ficar mais inteligível em português. How big? Como os olhos deles são grandes? Como grandes são os olhos deles? Ok? Como grandes são os olhos deles? Aonde que o are está? Está no final, porque a construção, nesse caso, o verbo vem ao final. É uma construção também que tem que ser estudada. Aqui, gente, é a técnica do SWAMP, né? Que é sujeito, verbo, objeto e os advérbios de modo, de lugar e de tempo. Isso aqui é para explicar o que essa sigla significa. SWAMP, né? Não tem que decorar isso, só para vocês entenderem. Sujeito, verbo, objeto. Depois vem os complementos, né, que são os advérbios, né, de modo, de lugar e de tempo. Então, você segue essa sequência para poder fazer uma frase em inglês. Vamos ver a frase para ficar mais inteligível. John rides his bike quickly in the park every day. Aqui, olha. John reads. John é o sujeito. O que ele faz? Ele anda, rides, com sua bicicleta. Com o quê? Como? How? Rapidamente. Onde? In the park. Quando? Every day. Então, o SWAMP é isso. É o sujeito, que é John, o verbo, que é does, ou read, né? Quem faz, né? Ele anda, certo? Depois vem o objeto, que é com sua bicicleta, e como ele anda, o lugar que ele anda e quando ele anda. O estudante estuda inglês hardly in his classroom yesterday. O estudante estudou inglês fortemente, né, duramente, em sua sala de aula ontem.
né? Então, qual que é a sequência? Sujeito, verbo, o que ele estudou, como ele estudou, onde ele estudou e quando ele estudou. Ok? É uma sequência que a gente deve obedecer. Sempre assim? Nem sempre, gente. Isso aqui é para vocês, sempre quando vocês virem a frase, vocês já vão poder entender que John rides his bike quickly in the park every day. Vocês vão passar a entender o sentido da frase de forma que quem faz o quê, né? Como, onde e quando. Tá? Vamos lá. Agora, mais 5 minutinhos para terminarmos aqui a nossa aula, que ela é importante. Só um minutinho aqui. Paro de compartilhar. Mais um minuto. E nós vamos encerrar daqui 5 minutos, tá? É um assunto interessante também, que, gente, não deixem de voltar nesse material, porque a aula de ontem e a de hoje, elas são, aliás, a aula de hoje, amanhã já nós vamos tratar daquele assunto. Amanhã eu coloco no grupo lá, é 25ª. Nós falamos da ordem da palavra e das frases, agora nós vamos falar da ordem dos adjetivos. Tá, gente? Algum sinal aí? Alguém pode me dar um sinal que está vendo nossa tela? Adjectives order. Um sinal de alguém? Aqui sim, Flávio. Tá, ok, beleza. Vamos rapidinhos. Gente, os adjetivos também obedecem a uma ordem, mas é um assunto controverso que nem mesmo o pessoal do inglês às vezes tem um conceito. Aqui é só para vocês verem que existe uma ordem que deve ser obedecida. Rigorosamente, não. Basicamente, é só o início que a gente deve ter essa preocupação. Mas, assim, não é uma coisa assim, a ferro e fogo, não. E vocês vão entender daqui a pouco. Vamos lá. Em inglês, os adjetivos obedecem uma ordem dentro das frases. Eles são divididos entre adjetivos de opinião, que indicam o que você pensa a respeito, e de fato, que indica a verdade. Ou seja, então existem em inglês 2 tipos de adjetivo. De opinião, quando você dá a sua opinião. E o fato, a verdade. O que é a verdade sobre uma coisa? O tamanho dela, a idade, a forma, a cor, a origem, a religião, o material e a proposta, né? A que ela se propõe. Tá? Vamos aqui, para ficar mais claro. Opinião. Exemplo. Horrible, difficult, fun, etc. Então, isso é sua opinião. Você está dizendo que aquilo é difícil, aquilo é horrível, aquilo é divertido. Então, é a sua opinião. Pode não ser a minha. Fato. Dentro de um grupo existem divisões. Então, size, tamanho. Age, indica idade. Shape, indica forma. Ou seja, o tamanho é uma verdade. É largo, pequeno, grande, alto, baixo. Então, isso aí, se eu digo que aquele homem é alto, é uma verdade. Né? É tall. Né? This man is tall. Aquele homem é alto. Então, é uma verdade. Não tem o que... É um fato. Né? Age, a idade dele. Ele é novo, ele é velho, ele tem 30 anos, ele é adolescente. Certo? Indica idade. É uma verdade também, é um fato. Agora, eu posso dizer que ele é feio, ele é bonito, ele é simpático, isso aí é minha opinião. Vocês podem não achar. Então, os adjetivos são divididos dessa forma, em opinião, e geralmente a opinião vem primeiro. Vocês vão ver na frente aí. Shape é a forma, né? Redondo, quadrado, magro, fino, grosso, irregular. Tá? Tem também a cor, né, gente? A cor é um fato. Se é vermelho, é vermelho. Não tem o que discutir. Né? A origem. Ele é brasileiro, ele é americano, não tem o que discutir, né? É um fato. A religião, ele é budista, ele é taoísta, ele é pagão, ele é católico, não importa. O material, ele é feito de papel, é de metal. A proposta indica, né, o seu uso, né? Ele é para dormir, a cama de dormir, é um computador. Então, o que é que nós temos que preocupar?
que a sequência seria essa. Se eu quiser fazer uma frase com todas essas opiniões aqui, eu digo, o homem é alto, né? Aliás, o homem é feio. Um exemplo, o homem é feio. Essa é a minha opinião. Agora eu vou dizer os fatos sobre ele. Ele é alto, ele tem 30 anos, ele é arredondado, né? Sei lá, né? Ele, né? Tem forma, né? Da redonda. Ele é de cor branca, a origem dele é brasileira, a religião é católica, e ele é feito de carne e osso, né? E ele... aqui não é o caso, né? Mas é só para vocês entenderem. Agora vamos ver exemplo para ficar mais claro aqui. Exemplo. A beautiful large, round and wooden table. Nós estamos falando de quê aqui, gente? Falando de uma mesa. Concorda? Table, não é uma mesa? Estou dizendo que essa mesa é bonita, é minha opinião, que ela é grande, ela é larga, né? Grande, é um fato, é o tamanho dela, que ela é redonda, round, certo? E ela é feita de quê? Qual o material que ela é feita? De madeira. Então, aqui nós estamos tratando, né, da mesa. Né, gente? Table. A beautiful, isso é minha opinião. Para vocês, ela pode não ser bonita. Agora, que ela é grande, isso aí isso é um fato. Que ela é redonda, é um fato. Que ela é feita de madeira, é outro fato. Então, essa sequência que a gente vai procurar dar. Sempre lembrando que o que importa mais é a nossa primeira opinião. Ok? Essa aqui é a lógica do negócio. A Big Round Pink Plastic Ball. Nós estamos falando de quê aqui, gente? De uma bola, né? Uma bola. Ball. A Big Round Pink Plastic Ball. Qual a minha opinião sobre a bola, né? Estou dizendo que é uma bola grande, né? Mas ela pode não ser tão grande, né, para você. Pode ser uma bola pequena, né? Ela é redonda, ela é cor-de-rosa, ela é de plástico, de material que ela é feita. Ok? Essa sequência. São fatos, né? Então, tamanho, cor, material. Essa ordem é rigorosa? Nem tanto, gente. Não vamos nos apegar muito a isso aí, não. É só para vocês entenderem. Agora, a opinião, eu creio que o ideal é que vocês utilizem a opinião como primeira opção aí, né? Vamos lá. Em nossas pesquisas, observamos que há controvérsia a respeito do assunto, eu já falei. Porém, notamos que os adjetivos de opinião deverão aparecer primeiramente, seguidos pelo tamanho. Então, opinião e tamanho. Ele é bonito e tem 2 metros de altura, grande e tal. Apenas para comparativos, anexamos material com ordem um pouco diferente da anteriormente apresentada. Então, quando vocês forem ler esse material novamente, vocês vão ver, tem essa ordem aqui. Esses aqui, ó, tipos de adjetivos em inglês. Primeiro, opinião, depois tamanho, idade, forma, religião, cor, material, proposta, origem, quantidade, temperatura, certo? Com exceção dos adjetivos de opinião, todos os outros são chamados de fatos, né, que indicam que é uma realidade, certo? Então, vocês observem aqui que essa sequência aqui tem 11, tem a opinião e mais 10. Essa primeira sequência aqui tem a opinião e mais 7. Então, não é coisa para a gente ficar apegado a ela, só para que vocês saibam, né, que existe uma sequência. E a opinião é a primeira que deve ser aplicada. Aqui nós vamos dizer que, por exemplo, de um cachecol aqui, ó. A beautiful little old yellow French scarf. Né? Scarf é cachecol, né? Acho que é cachecol mesmo. Então, number, né? 1. Bonito, na minha opinião, que esse cachecol é bonito, né? Que ele é pequeno, né? O tamanho dele. Ele é antigo, velho, né? Yellow é a cor dele, ele é amarelo. Ele é de origem francesa. Então, é um lindo cachecol, né? Um lindo e pequeno cachecol antigo, amarelo, francês. Né? 3 ugly, big, oval, dark blue, Mexican metal clocks. Estamos falando de quê, gente? De relógio, né? Então, a minha opinião é que o relógio é feio, que o tamanho, que ele é grande, né? Que ele é oval, que ele é azul escuro, que ele é mexicano, é de metal e é um relógio, ok? Gente, basicamente é isso. Retornem a esse material, deem uma olhadinha, não se apeguem a esses conceitos demais, é que vocês saibam que existe uma regra, tanto de adjetivos como de palavras dentro da frase, que vocês têm que ter um conhecimento. No inglês falado, no spoken English, certo? Isso não é comum, esse tipo de coisa, vocês vão
quando começarem a estiver falando, isso aí sai naturalmente, flui naturalmente, ok? Quero agradecer a todos pela participação, muito obrigado, boa noite.